E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, em algumas curiosidades sobre o idioma inglês, tá? Que entra muito naquela questão da cultura estadunidense, certo? Mas não somente, né? Vocês vão ver que vai ter coisa também da cultura inglesa, né? Lá da Grã-Bretanha, lá da Inglaterra, do Reino Unido, certo? Então vamos ver aqui, ó, 35 fatos interessantes sobre o idioma inglês, né, que vai te ajudar a entender a língua, o idioma melhor. Aí ele faz uma introduçãozinha aqui, né? Vamos passar direto para as curiosidades aqui, né? Então, Remarkable English History Facts. Então, são fatos, né? Ó, então, vamos lembrar, né? No inglês, quando a gente... Não é igual no português, né? Porque eu coloco o substantivo... O substantivo, ele vem depois do adjetivo. No português ele vem antes, né? Então, por exemplo, eu tenho lá moça bonita. No português, a língua portuguesa aceita fazer bonita moça. Não é comum, mas ela aceita. No inglês não tem como. Lá no inglês é beautiful lady. E eu não tenho como eu fazer lady beautiful. Tá? Não tem jeito. Ele não aceita. Então, sempre que vocês verem várias qualidades, né? A coisa que essas qualidades estão qualificando, né? Vai aparecer no final, tá? Ela vem depois de seus adjetivos. Então, aqui, ó, quais são os adjetivos? Qual que é o substantivo aqui? Remarkable quer dizer notável. English quer dizer inglês. History, aqui nesse caso seria história, né? Mas nesse caso quer dizer histórico, tá? Então tem três adjetivos. Um é adjetivo mesmo, esse aqui é um adjetivo pátrio, né? Que é aqueles relacionados à origem, né? Em que país, cidade ou estado que nasceu. E esse aqui também é um adjetivo, né? Também é uma qualidade do que? De quem, gente? Dessa palavrinha aqui, facts. Né? É dos fatos. Então são fatos históricos notáveis do inglês, ou da língua inglesa, ou ingleses, tá? Então fatos, aí tem uma ordem certa também, né, para colocar isso aqui. Depois a gente vai ver se a gente entra nessa ordem certinha. Mas aqui a gente já pode ter uma noção, ó. Remarkable tem a ver com opinião. Né? Inglês tem a ver com origem, com pátria. E histórico é uma qualidade mais objetiva, né? Mais não, uma qualidade objetiva. Então você já vê que tem uma certa ordem, mas depois a gente entra nisso, não é nada importante também não. Então são fatos históricos, ou fatos ingleses, né? Fatos da língua inglesa, ou fatos notáveis da história da língua inglesa, né? Aí vê como que fica isso aí. Então, primeiro fato: Shakespeare added over 1,000 words to the English language. Olha que interessante, pessoal. O Shakespeare, né? Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Que fez aqui, escreveu Romeu e Julieta, né? Hamlet, dentre outras obras aí de grande sucesso na literatura e depois também viraram filmes, né? Ele adicionou mais de 1000 palavras para o idioma inglês. Então, ó, almost everyone in the world has heard of the great William Shakespeare, the famous English poet and playwright of the 16th century. From love sonnets to plays like Romeo and Juliet and Hamlet, Shakespeare has greatly influenced English literature. Não somente a literatura inglesa, né, gente? Ele influenciou a literatura do mundo todo, tá? Inclusive do Brasil.
Machado de Assis mesmo, eles eram contemporâneos, né? Eles viveram na mesma época. Machado de Assis se inspirou em para fazer algumas de suas obras, ele se inspirou em Shakespeare. Ele tem até um poema que ele... Não, mas aquele é do Edgar Allan Poe. Ah, não, peraí, eu tô confundindo então. Tô confundindo. Isso. O Machado de Assis não é contemporâneo do Shakespeare, viu, gente? Mas ele se inspirou nele. Isso aí eu falo para vocês que de fato é mesmo. But did you know that the English language itself... eu acho que eu não traduzi aqui, né? Então, ó, quase todo mundo... É que foi estranho, né? Quase todo mundo no mundo. Essa expressão, né? Pra gente traduzir. Em inglês ela tá certinha, né? Ouviram falar, né? Do grande William Shakespeare, o famoso poeta e playwright seria que ele fazia teatro, né? Não é bem ator, seria talvez aí um escritor de teatro, né? Inglês, né? Famoso poeta e escritor inglês do século XVI. Desde, né, o from aqui ele é de origem, né? Então desde seus poemas, seus sonetos de amor, até peças como Romeu e Julieta e Hamlet. Shakespeare greatly influenced, né? Então ele influenciou monumentalmente, demasiadamente a literatura inglesa. But did you know that the English language itself wouldn't be the same without Shakespeare? Mas você sabia que o idioma inglês, né, ele próprio, né, nós não usamos isso, né, pessoal? Aqui, se a gente for traduzir, a gente colocaria, mas você sabia que o próprio idioma inglês não seria o mesmo sem Shakespeare, né? Shakespeare invented over 1,000 words, which he incorporated into his writing. Today, native English speakers still use these words in everyday speech. E aí, acho que está um pouquinho pequeno, né? Pessoal, depois vocês entrem nesse endereço aqui, ó. Depois vocês entrem nesse endereço aqui, eu vou mandar lá no grupo. E aí vocês, de curiosidade, vocês entrem aqui, ó, que aqui tem as palavras que ele inventou. Não estou me enganando. Enfim, não tem problema. Vamos ver algumas das palavras que ele inventou. Então, just some... acho que eu não traduzi aqui, né? Então, Shakespeare inventou mais de 1000 palavras, as quais, né, esse which, depois a gente pode entrar nisso aqui também. Esse which, essa palavrinha, ele é tipo what, né? What é o que, e o which também pode ser o que, mas ele é no sentido de opção, tá? Ou quando ele se refere a um específico, tipo aqui o que eu fiz, ó. Então, ó, ele inventou 1000 palavras, as quais ele incorporou na sua escrita. Hoje, os falantes, né, de língua inglesa, os falantes nativos de língua inglesa, ainda usam essas palavras nos diálogos cotidianos, tá? Aí, speech pode ser discurso, pode ser diálogo, tá, gente? Pode ser a fala, tá? E everyday é todo dia, mas nesse caso aqui a gente traduz melhor para cotidiano, tá? Então, just some of the fantastic words and phrases invented by this famous poet include. Então, algumas dessas palavras, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, o adjetivo vem antes do substantivo sempre, no inglês, tá vendo? Então, apenas algumas das palavras fantásticas e frases inventadas por esse poeta famoso incluem addiction, que é o vício, né? Being psychologically or physically dependent on something, usually a drug.
Então, addiction é vício e quer dizer que você está psicologicamente ou fisicamente dependente de alguma coisa, né? Normalmente uma droga, mas pode ser outra coisa. E às vezes você acha que tem um vício, também não é um vício, às vezes você acha que não tem um vício e é. É interessante isso aqui, né? Esse efeito psicológico aqui. Muita pessoa é viciada, ela não se toca que é viciada. E tem gente que não é viciado e se acha viciado, né? Então é bem interessante. Bedazzled. Bedazzled significa blinded by something incredibly wonderful. Então esse blinded aqui é metafórico, né? Que quer dizer cego, cegado. Cegado por alguma coisa, algo incrivelmente maravilhoso. Né? Mas esse cegado aqui, ele é metafórico, não é que de fato ele ficou cego, não. Mas essa coisa tão maravilhosamente, tão incrivelmente maravilhosa, ela deixou a pessoa cega no sentido de que ela não é capaz de enxergar, né? Ela ficou até atordoada nesse sentido, tá, pessoal? Não é que de fato ficou cego, não. Cold-blooded, either an animal with cold blood, like a reptile, or a way to describe someone who's cruel and indifferent to emotion. Então essa palavra aqui, ó, pessoal, é uma palavra, é o que a gente, isso aqui é neologismo, né? Isso aqui realmente, eu não sei de onde ele tirou, né? É uma criatividade aqui. Esse aqui tem a palavra dazzled. Então, bedazzled, ele está exagerando, né? Pode ser alguma coisa assim. E aqui no caso do cold-blooded, o cold quer dizer frio, gelado. E o blood quer dizer sangue. Então, cold-blooded quer dizer que esse ser aqui, ele é do sangue frio. Então, isso pode se referir a um animal, né, que tem o sangue frio, tipo um réptil, ou uma forma de descrever alguém que é cruel e indiferente à emoção, tá? São esses dois usos que essa palavra tem, cold-blooded. Swagger, to walk in a way that shows you are boasting or disrespectful. Então esse swagger aqui seria tipo uma ostentação, talvez, alguma coisa assim. A gente não tem muito esse termo, né? Ou se tem, eu não conheço. Que é o que? Andar de uma forma que mostra que você está se gabando, que você está ostentando ou está sendo desrespeitoso. Então você anda de uma forma que a pessoa para a qual você está fazendo essa graça é algo desrespeitoso. Break the ice, que é a mesma nossa, né, pessoal? Quebrar o gelo. Que é aliviar a tensão ou o silêncio numa conversação, pela conversa, né? Conversando mesmo. Então, to relieve the tension or silence in a conversation by talking. To see some of the other interesting sayings and words Shakespeare invented, check out these articles from Mental Floss and The Intrepid Guide, as well as this great article from Open Culture. Então, ó, é aqui que eu tinha que ter clicado, eu confundi. Para ver algumas das outras palavras e dizeres interessantes que o Shakespeare inventou, confira, check out aqui, confira esses artigos do Mental Floss e do Guia Intrépido aqui, The Intrepid Guide, assim como esse grande artigo do Open Culture. Outro fato, esse foi só um fato, né? Eu estou dando uma enrolada porque na verdade eu quero deixar isso aqui com vocês, viu, gente? Most English words come from French or Old English. Use this to your advantage. Ó a diquinha, essa é uma diquinha boa, ó. Following the Norman Conquest in 1066, é o ano de 1066, French became the language used by the nobility in Britain.
Meanwhile, the peasants and lower classes continued to use Old English, which was made up of Germanic vocabulary. Então isso aqui é um interessante também para nós vermos sobre a cultura, né? Da onde veio o idioma, né? Qual a origem dele, ou pelo menos parte da origem. Então, ó, depois da conquista da Normândia, em 1066, o francês se tornou o idioma usado pela nobreza na Bretanha, na Grã-Bretanha, né? Na época acho que era Britânia mesmo. Enquanto isso, os peasants, que são peões, são trabalhadores braçais de roça, né? Seria peão, o nome certo, né? Que a gente conhece. Mas eles não fazem só aquela função de gado, por exemplo, de roça. Eles fazem de tudo, eles constroem, né? Tem tipo serviço de servente, de pedreiro, né? Esse é um peasant. E ele também, isso aqui, essa palavra, ela refere-se mais à classe social do que a profissão da pessoa, viu, gente? Esse peasant. A gente traduz para peão, mas não é peão. A tradução, que é esse peão que a gente conhece, tá? Ele é mais uma classe social, é a classe trabalhadora, a classe mais baixa. Porque nessa época, se eu não me engano, feudalismo, não tinha essas profissões igual tem hoje, né? Porque era feudalismo, não tinha indústria, né? Não tinha linha de produção. Então, o cara era peão mesmo. Pronto, acabou. Era como é que fala? Membro da vila, esqueci agora. Era alguém que morava ali, né? Que ele trabalhava, ele precisava trabalhar, mas ele não ganhava dinheiro também, né? Era algo que ele trabalhava para sobreviver, mas também não era escravo, né? E classes baixas, né? Lower classes, são as classes baixas, mais baixas, né? Continuaram a usar o velho inglês, que era feito de vocabulário germânico, né? Originário lá da Alemanha. Inclusive tem muitas palavras no idioma alemão que são muito parecidas com as palavras do idioma inglês, viu, gente? Tem bastante. Eventually, intermarriage brought about a mixing of the two languages, and Middle English, which is much closer to today's English, was born. Então, ó, eventualmente, o casamento, né, entre franceses e ingleses, né, os britânicos aqui, brought about a mix. Esse brought about, pessoal, ele é uma junção de duas palavras. Vamos fazer aqui o quadro branco só para vocês entenderem. Então, ó, brought about. Deixa eu aumentar aqui. Brought about. O brought é o verbo trazer, tá? Que é bring, to bring, certo? É o verbo trazer. Aí ele tem a tradução no passado, né? A versão dele no passado, que é o brought, que é o trouxe, tá? E a versão dele no particípio também é brought, que é o trazido, tá? Trouxe, trazido. Tipo isso, né? E o about, ele seria sobre, alguma coisa nesse sentido, tá? Sobre, seria isso. Então esse brought about, vamos voltar para lá. Ele seria um que trouxe ao redor, né? Então a tradução, a gente traduziria para que ele deu origem, certo? Foi ele que produziu, ele que trouxe, né, um mixing, né, uma mistura dos dois idiomas, tá? Então surgiu o Middle English, o qual é muito mais próximo do inglês atual, tá?
Aqui, ó, é muito mais próximo do inglês atual. Aí ele surgiu, então ele nasceu, né? Was born, born quer dizer nascer, was born quer dizer que nasceu. Esse aqui é o que indica o passado, certo, pessoal? Aí, como vocês, né, estão no inglês básico 2 e alguns de vocês vieram sem a preparação comigo antes, né, da turma anterior, pode ser que vocês vão ter dificuldade aqui, né, nessa coisa que eu estou falando. Então, se isso aqui não está comum para vocês, essa parte aqui, ó, was, né, se você não estudou isso aqui, não lembra disso aqui, esse which, também você não lembra disso aqui, e outras coisas que eu mencionei, vocês me avisem que eu vou ter que fazer uma aulinha resumida para a gente não ficar com essa dúvida aí, tá, pessoal? Que são coisas importantes. Então vocês me avisem se isso aqui está dando problema para vocês ou não, certo, turma? Why this matter to English learners? Por que isso importa para as pessoas que querem aprender o inglês, né? Olha, mas ó, é o que eu falo da tradução, então é interessante, né? O inglês ele dá essa liberdade aqui para a pessoa, ó. Por que isso importa para, se eu fosse traduzir, fazendo um neologismo, né, criando uma palavra, seria mas por que isso importa para os aprendedores de inglês? Mas isso não existe, essa palavra, né? Então, eu tenho que traduzir para algo que exista. Então, por que isso importa para aquelas pessoas que querem aprender o inglês? Tá? Seria assim, teria que ser feito dessa forma. Well, this history can figure out when to use certain words. The words that came from French are often considered more formal or sophisticated, while words that came from Old English are more informal. Então, ó, bem, essa história pode ajudar você. Essa história pode ajudar você a perceber, a descobrir quando usar certas palavras. As palavras que vieram do francês são consideradas, ou são com frequência consideradas, mais formais ou sofisticadas, enquanto palavras que vieram do velho inglês são mais informais. E aqui o interessante, só para a gente destacar aqui, ó, essa palavra history, tá, pessoal? Ela tem, no inglês, ela é mais fácil da gente perceber. Então, às vezes você vai escutar e não vai entender. Por isso que é bom a gente separar. History, pessoal, é o mesmo que história. Claro, né, professor? Isso, é verdade. Só que tem um outro negócio aqui. História, o que é história? É uma ciência, né, que estuda os fatos ocorridos, né? Então, ciência que estuda os fatos que ocorreram. E até uma redundância falar isso aqui, né? Se é fato, é porque ocorreu, né? Então, ciência que estuda os fatos. É isso que a história faz, né? E aí tem a story. Tem até do filme, do Toy Story. O que é story, pessoal? Traduz para história. Não sei se vocês já viram isso aqui. Mas o que acontece isso aqui? Isso aqui, ó, é caso, né? Caso fictício. Fictócio não. Fictício. Vamos colocar assim, ó, narração fictícia. Narração fictícia. Isso é uma história, tá? Porque a gente fala história também, do mesmo jeito, tá? Só que no inglês não é. No inglês é history, para esse aqui que é o fato, e story para narração fictícia, tá? Tanto que tem até o filminho Toy Story. Por que tem o Toy Story?
Porque ele é uma historinha de brinquedos, né? Mas é algo fictício, tá? E o History, você vai lá pelo History Channel, né? Que ele tem programas que falam da história do mundo, né? Tem de tudo quanto é coisa lá. Então, aprendam isso aí, tá? Para não confundir depois, porque no inglês a gente escuta, você vai escutar story, inclusive até tem o store, né? Também. Então, às vezes confunde. Store quer dizer o quê? Loja, né? Você já deve ter visto aí na internet, tem muito store, né? Essa palavra aqui quer dizer loja, que não é a mesma pronúncia de story, store e story, certo, gente? É diferente. Então, aqui eu já li, né? Isso. Take the words commence and begin, which both mean to start. Olha que interessante, ó. Então, veja, né? Ou pegue, ou repare as palavras commence and begin. As duas, né? As duas significam começar. Begin quer dizer começar e commence quer dizer começar. Commence is a much fancier word. Então, o commence é uma palavra muito mais enfeitada, pomposa, chique. Native English speakers would only use it in more formal settings. Então, falantes nativos da língua inglesa falariam essa palavra somente em condições, esses settings aqui nesse caso quer dizer condições mais formais. For example, you could use it while discussing business affairs. The marketing team commenced work on the project. Então, por exemplo, você poderia usá-la enquanto estivesse discutindo questões de negócio, né, empresariais. Então, o time de marketing começou, né, iniciou, começaram a trabalhar no projeto, certo? On the other hand, begin is a more casual word that native speakers use frequently. Então, por outro lado, isso aqui é uma expressão, né, que quer dizer na outra mão. Só que aí não faz sentido pra gente isso, né? Então a gente traduz para uma expressão nossa que quer dizer a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Então, por outro lado, começar, begin, né, é uma palavra mais casual que os falantes nativos usam frequentemente. Can you guess which word comes from French and which one comes from Old English? Então ele está perguntando aqui se você consegue adivinhar qual palavra que vem do francês e qual. Está vendo que aqui o which é de opção, é qual palavra? Isso quer dizer que eu tenho duas opções. E qual vem do velho inglês. Então é óbvio, né, gente? Commence is basically the same word that the French currently use. Commencer, não sei a pronúncia, né? Não sou bom de francês. To start, começar, né? Iniciar. The word begin comes from the now unused Germanic word beginna, também não sei a pronúncia, which also meant to start. Então, o commence basicamente é a mesma palavra que é usada hoje no francês, no idioma francês. Commencer, não sei a pronúncia, que significa começar. E a palavra begin vem do agora inutilizado germânico, né? A palavra germânica beginna, também não sei a pronúncia, que também significa começar. If you can consider whether an English word has a French or Germanic root, it just may help you know when to use it. Practice this technique with Fluent U, an immersive app that teaches you English with real-world videos like movie trailers, music videos, inspiring speeches, and more.
Aqui é uma propagandinha, né, desse programinha aqui. Nós podemos até dar uma olhada. Eu acho que ele é pago, se eu não estiver muito enganado. Every video comes with interactive captions, flashcards and fun quizzes, so you can actively learn while hearing English the way native speakers really use it. Isso aqui é bom, mas eu acho que esse programinha é pago, né? Ó, ele é pago. Mas você consegue 14 dias de graça. Recomendo vocês usarem. Só que eu acredito que ele está todo em inglês, né? O que é bom, né? Mas vai ter uma dificuldadezinha aí para usar. Então vamos só traduzir esse restinho aqui e eu libero vocês, né? Se você considera, se você considerar, conseguir, né? Se você consegue perceber, consegue analisar, ponderar, se esse weather aqui quer dizer se, a tradução, né? Mas é porque ele vai me dar uma opção. Quando vocês verem o weather assim, pessoal, ó, é porque ele vai me dar alguma coisa ou a outra. Ele vai mostrar. E aí vocês vão ver, ó, se uma palavra inglesa tem uma raiz francês ou germânica, tá vendo aqui o ou? Então, esse weather aqui é por causa desse ou aqui. Se uma palavra inglesa tem uma raiz, root quer dizer raiz, germânica ou francês, não é alemã, tá, pessoal? É germânica mesmo. Tem a ver, mas não é a mesma coisa. It just may help you, então isso pode te ajudar a saber quando usá-la, né? Aí aqui ele faz a propagandinha do programinha. Pratique essa técnica com o programinha, que é um app imersivo que ensina você o inglês com vídeos do mundo real, com vídeos do mundo real, né? Com vídeos do mundo real, como trailers de filmes, vídeos musicais, né? Trailers de clips, né? Discursos inspiradores e mais. Cada vídeo vem com legendas interativas, captions aqui, legendas interativas, pode ser, flashcards e fun quizzes. Quizzes é aquele quiz, né? São perguntas rápidas que você responde. Flashcard eu não sei o que é. Para que você possa aprender ativamente enquanto escuta inglês, né, o idioma inglês, da forma que os nativos, né, os falantes nativos realmente o usam, tá? Então eu recomendo darem uma olhada, né, no programinha e 14 dias de graça. Aí depois, questão de pagar, eu já não sei se compensa, depende da condição de cada um, né? Se você gostou ou não do aplicativo, né, gente? Mas, de novo, eu não estou fazendo propaganda aqui não, viu, pessoal? Eu só achei muito interessante esse artigo aqui. Tem muitas... essas curiosidades aqui são bem interessantes. Aí, eu já fiz as mais difíceis, como vocês podem ver, né? As mais longas. Deixa eu ver aqui, acho que só faltou algumas, né? Isso, umas 3 ou 4 maiores que eu não fiz. Que na verdade eu vou deixar para vocês, que vai ser a tarefinha de hoje. Eu vou explicar lá na plataforma. Certo, pessoal? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.